Tá, gente, vamos começar? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre números complexos. Hoje tem teste? Sim, vocês vão ter um simulado hoje às 3, eu acho. Nossa aula vai ser um pouquinho mais curta. Oi? Eu acho que é álgebra. Tá. Então, das últimas vezes, a gente estava falando sobre polinômios. Então, a gente viu que se P de x era um polinômio de grau n e raízes alfa 1, alfa 2 até alfa n. Eu vou colocar um polinômio mônico. Então, o meu P de x podia ser escrito como x menos alfa 1 vezes x menos alfa 2 até o x menos alfa n. E aí, depois disso, a gente viu também as relações de girar. Tá. Agora tem uma coisa que essas coisas que a gente viu das últimas aulas só funcionam se um polinômio tem raízes. Por exemplo, a gente começa com a hipótese de que o P de x tem grau n e raiz alfa 1 até alfa n. Mas a gente sabe que existem polinômios que não têm raízes reais. Então, por exemplo, se meu polinômio for x ao quadrado mais 1, não existe nenhum x real que vai anular isso aqui. Tá, então, a aula de hoje é meio que para resolver esse problema. Então, eu vou querer que todo polinômio tenha raízes. Então, como é que a gente faz para todo polinômio ter raízes? Então, a gente aumenta o nosso conjunto de números. Então, a gente tem os números... Então, vamos fazer aqui, né? Então, a gente tem os números inteiros. Ficam dentro dos números racionais. Os racionais ficam dentro dos números reais. Então, por exemplo, existem polinômios. Se eu pensar no polinômio, vou fazer um outro exemplo. Se eu olhar para o polinômio P de x, que é x ao quadrado menos 2. Esse polinômio ele não tem raízes racionais. Apesar dos coeficientes dele serem inteiros, ele não tem raízes nem inteiras nem racionais, mas, por outro lado, ele tem raízes reais. Então, a gente vai... Já que a gente não consegue raízes racionais, a gente olha para um conjunto maior de números. Então, hoje a gente vai colocar os conjuntos dos números reais dentro de um outro conjunto de números que a gente chama de números complexos. Tá, e como é que a gente faz isso? Como é que a gente passa dos reais para os complexos? Então, a gente vai olhar para esse polinômio aqui. Então, esse polinômio não tem uma raiz real, mas eu quero que ele tenha uma raiz complexa. Então, a gente cria um número que é uma raiz daquele polinômio. Então, chamamos de I, que a gente chama de unidade imaginária. É um número tal que... Então, I vai ser um número tal que ele é ao quadrado, I ao quadrado dá menos 1.
Então a gente tem todos os números reais, e agora eu vou criar um número que eu chamei de i, que é um número que não é real, até porque ele é o quadrado, está dando menos 1. Então a gente vai colocar o meu número i. É aqui dentro dos complexos. Tá, agora o que a gente quer fazer? A gente quer que esse coisa de complexo aqui seja... A gente quer que sejam números, né? O que a gente espera fazer com números? A gente espera poder somar números, a gente espera poder multiplicar números. Tá? Então vamos fazer aqui, né? Então o i. Então vamos primeiro pensar... Então, o que eu quero fazer? Esse meu conjunto dos números complexos... Eu quero poder fazer operações com esse i também. Então, bom, vamos ver uma coisa aqui, né? Então, vamos olhar para as potências de i. Então, a gente sabe que o i ao quadrado é menos 1. Então, com isso, a gente pode ficar calculando potências maiores do i. Né? Então, quanto é o i ao cubo? Então, i ao cubo é i ao quadrado vezes i. O i ao quadrado a gente sabe que é menos 1, então isso aqui é menos i. O i à quarta. I à quarta é i ao quadrado. Então isso é menos 1 ao quadrado, que é 1. E a partir daqui a coisa fica meio periódica. O i à quinta é i à quarta vezes i. O i à quarta é 1, então isso aqui é i. O i à sexta é i à quarta vezes i ao quadrado, que dá menos 1. O i à sétima é i à quarta vezes i ao cubo. I à quarta é 1, o i ao cubo a gente fez aqui dá menos i. E bom, i à oitava é i à quarta ao quadrado, que dá 1. E bom, e assim por diante, né? Então, o i à nona dá i. Só um minuto. E a décima dá menos 1. Diga. Pode aplicar a regra de potenciação assim? Então, eu quero que o meu i seja um número que satisfaça todas as propriedades que a gente tinha antes também, né? Então, se eu quero fazer... Eu quero que ele tenha uma multiplicação que fosse a mesma multiplicação de antes. Então, eu estou criando esse número. Então, a regra de multiplicação que eu criei para ele tem as mesmas propriedades que antes. Tá, mas para que eu estou fazendo isso? Então, eu quero criar... Eu coloquei esse número i aqui dentro dos números reais. Né? Eu tinha os números reais, eu criei um outro número i e coloquei aqui dentro. Então, eu posso criar... Com esse número i adicional, eu posso criar vários outros números. Né? Eu, por exemplo, posso olhar para o número 1 mais i, mais 3i ao quadrado, mais 47i ao cubo. Isso aqui tem que ser um número, né? É um número complexo. Mas aí, usando essa regrinha aqui, de que potências de i, eu sempre posso reduzir elas. Por exemplo, o i ao cubo é menos i. O i à quinta é um i. Então, assim, qualquer potência maior do número i, a gente pode fazer ou virar um número real, ou virar um i ou menos i. Então, esse número aqui, ele vira 1 mais i mais 3 vezes menos 1, mais 47 vezes menos i. Então, ele dá menos 2 menos 46i. Tá, então para que eu estou fazendo isso? Então, eu estou fazendo isso para dizer o seguinte. O conjunto dos meus números complexos, meu conjunto C dos números complexos, vão ser o conjunto de todos os números da forma A mais B vezes I, onde o A e B são reais. Tá? Então, meus números complexos são esses. Então, a gente vai passar dos números reais para os números complexos desse jeito aqui. Então, eu vou olhar para todos os números da forma A mais B vezes I. O I vocês podem pensar numa coisa formal. O I é simplesmente um número que é o quadrado da menos 1. E agora eu vou ver que, de fato, esse conjunto aqui,
ele tem todas as propriedades que a gente espera. Então, como é que a gente faz para somar números complexos? Então, se o Z se escreve como A1 mais B1i, e o W é um número que se escreve A2 mais B2i, a soma é muito simples. Então, Z mais W é A1 mais A2 mais B1 mais B2 vezes I. Então, por exemplo, se eu pego o número 2 mais 3i e somo com o número 4 menos 5i, isso vai dar o número 6 menos 2i. Então, todo mundo entendeu como é que faz a soma? Você pode pensar que o i é um x, né? Você pode pensar isso aqui como sendo polinômios. Você está somando polinômios em i. E a única diferença que esse i tem de ser de verdade um polinômio é isso aqui, que se a gente leva ao quadrado, dá menos 1. Então, vamos fazer agora a multiplicação. Então, vamos fazer um exemplozinho aqui. Então, vamos multiplicar o número 2, fazer isso mesmo aqui, 2 mais 3i vezes o número 4 menos 5i. Então, quanto é que dá esse produto aí? Então, vamos fazer o produto. 2 vezes 4, 8, menos 10i, mais 12i, e vai ficar menos 15 i ao quadrado. Tá, aqui está um pouco esquisito, né? A gente definiu nossos números só dessa forma aqui, a mais bi. Aqui apareceu um i ao quadrado. O que a gente faz com esse i ao quadrado? Ele vale menos 1, né? Então, esse número aqui fica 8 mais 2i mais 15. 8 mais 15 dá 23. 23 mais 2i. Então, pronto. Então, a gente multiplicou dois números que eram desse jeito aqui e acabou num número que é do mesmo jeito. É alguma coisa real mais alguma coisa real vezes o i. Então, vamos escrever... Então, se a gente está no mesmo caso de antes, que se o Z é A1 mais B1i e o W é A2 mais B2i, quanto dá o Z vezes W? Então, vamos fazer a conta aqui. A1 mais B1i vezes A2 mais B2i. Então, isso dá A1, A2 mais A1, B2 vezes i mais B1, A2 vezes i mais B1, B2 i ao quadrado. Então, isso dá A1, A2 menos B1, B2. O i ao quadrado vira menos 1. Mais A1, B2 mais A2, B1. Então, a gente aprendeu a multiplicar números complexos também. Então, todo mundo entendeu como é que multiplica números complexos? É a mesma coisa. A gente só usa que o i ao quadrado dá menos 1. Porque vai aparecer um i ao quadrado aqui, ele fica menos 1. Tá, então, todo mundo lembra das propriedades da soma e da multiplicação para os números reais, né? A soma, a gente tem o quê? Comutatividade, associatividade, elemento neutro e elemento inverso. Então, essas aqui são todas fáceis de ver para a soma, a gente tem todas as propriedades, mas a multiplicação é um pouquinho mais complicado, né? Comutatividade, associatividade dá certo, mas
Elemento inverso é um pouco complicado. O que eu quero dizer com isso? Né? Vamos tentar olhar para a divisão. Então, se eu quero dividir o número 2 mais 3i por 5 menos 7i, como é que eu faço para dividir? Eu quero que essa divisão aqui seja um número desse jeito ainda. Obrigado, Rosa. Tá, então, alguém tem alguma ideia de como faz isso aqui? Então, eu coloquei 2 mais 3i. Se eu tivesse dividido 2 mais 3i por 13, como é que a gente faz para escrever daquele jeito aqui? Isso aqui é bem fácil, não é? A gente faz 2 sobre 13 mais 3 sobre 13 vezes i. Então, se eu estiver dividindo por um número real, a gente sabe dividir. Mas aqui eu estou dividindo por um número que é... O que eu quero dizer? Se eu dividir um número complexo por um número real, é bem fácil de fazer. Mas dividir um número complexo por um número complexo, a gente não está sabendo fazer ainda. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai transformar esse número aqui num número real. Então, vamos olhar para o 2 mais 3i sobre 5 menos 7i. E agora eu quero multiplicar por alguma coisa aqui, e a mesma coisa aqui em cima, de maneira que eu transformo esse número aqui num número real. 5 mais 7i. Isso, né? Então a gente pode multiplicar por 5 mais 7i sobre 5 mais 7i. Quanto dá esse produto aqui? Tá, em cima dá 10 menos 21 menos 11, 15 mais 14, mais 29i. Mas quanto dá o denominador? O denominador vai dar... Aqui é uma diferença, é um produto da diferença pela soma. Então vai dar 5 ao quadrado, 25, menos 49i ao quadrado. Isso, né? Então isso aqui vai dar menos 11, mais 29i, sobre 25 mais 49, 74? 74. Então isso é menos 11, sobre 74, mais 29, sobre 74i. Então pronto, então a gente consegue todas as operações que a gente tinha para os números reais, né? Somar, multiplicar, dividir por coisas diferentes de zero, a gente também consegue fazer para os números complexos. Então, de fato, isso aqui é um conjunto de números muito razoáveis, que é maior do que o conjunto dos números reais. Então, deixa eu só escrever isso aqui. Então, o elemento inverso da multiplicação então, se o número z é o A1 mais B1i, é um número diferente de zero. Lembrando que o número zero é o zero, né? É 0 mais 0i. Então, se o z é diferente de zero, então, 1 sobre z, quem é o inverso do z? O inverso do z vai ser o não precisa de 1 aqui, né? Vai ser o a menos bi sobre a ao quadrado mais b ao quadrado.
Então vamos só confirmar isso aqui. Então se eu multiplicar o z por 1 sobre z, isso dá a mais bi vezes a menos bi sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. Em cima vai dar o quê? Vai dar a ao quadrado mais b ao quadrado, né? Então vai dar a ao quadrado menos b ao quadrado i ao quadrado. Então isso é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Então pronto. Então a gente consegue, dado o número complexo, a gente consegue fazer 1 sobre ele. É o inverso multiplicativo. É um número tal que se eu multiplicar 1 sobre z por z, dá 1. Então isso aqui... Tá, então alguma pergunta até aqui? Então a gente criou esse novo conjunto de números que tem todas as operações que a gente queria que ele tivesse. Tá, e por que a gente gosta de utilizar esse conjunto de números mais do que o conjunto dos números reais? Então, é aquela coisa que eu falei de ter raízes, né? Então, tem um teorema, que é o teorema fundamental da álgebra, que diz o seguinte. Então, todo polinômio não constante tem uma raiz complexa. E bom, e se ele tem uma, a gente pode fazer aquela coisa de dividir. Então ele vai ter exatamente o grau dele de quantidade de raízes complexas. Oi. Não constante, né? O polinômio podia ser constante. V de x igual a 3. Esse polinômio não tem nenhuma raiz, porque ele é sempre 3. Não importa o valor do x, você colocar aqui, ele vai ser 3, nunca vai ser 0. Mas se um polinômio tiver algum x, ele vai ter uma raiz, né? Então vamos olhar para um polinômio aqui. Então vamos lá, x ao quadrado menos 3x mais... Vamos colocar 3. E aí, como é que a gente faz para achar a raiz desse polinômio? Então, a gente tem a nossa fórmula para resolver a equação do segundo grau, né? Então, x vai ser 3 mais ou menos raiz de menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 3 sobre 2. Então, isso dá 3 mais ou menos raiz do quê? 9 menos 12 dá menos 3. Sobre 2. Então, a gente pode passar... Então, isso aqui a gente pode escrever como 3 mais ou menos raiz de 3 vezes raiz de menos 1. E o raiz de menos 1 a gente sabe que é o i. Então, x tem duas raízes. 3 mais ou menos raiz de 3i sobre 2. Tá, então isso aqui vocês... Tá, isso aqui vale para qualquer polinômio, né? Se você pegar um polinômio de grau 35, bom, vou pegar um número par para ser mais fácil. Um polinômio de grau 4, de grau 8, qualquer grau que você conseguir, você sempre vai conseguir achar uma raiz para esse polinômio. Então, por isso que a gente gosta de usar os números complexos. Porque antes a gente tinha aquele problema de
pelo menos as coisas que a gente viu, só funcionava se o polinômio tivesse raízes, todas aquelas fórmulas para soma das raízes e produto das raízes. Então, agora a gente vê que todo polinômio de fato tem raiz. Pelo menos não real, mas sempre complexa. Bom, e aí aquelas fórmulas continuam valendo. A gente tem duas raízes aqui, né? Uma raiz alfa1 é 3 mais raiz de 3i sobre 2, e a raiz alfa2 é 3 menos raiz de 3i sobre 2. E aí, vamos lá, quanto dá a soma das raízes? Então, alfa1 mais alfa2 vai dar 3. O raiz de 3i vai cortar com menos raiz de 3i. E o alfa1 vezes alfa2 dá 3 mais raiz de 3i vezes 3 menos raiz de 3i sobre 4. Então, isso dá o quê? Esse é o quadrado, né? Isso aqui é um produto da soma pela diferença. Então, vai dar 9 mais 3. Dá 3 também. Que era o que a gente queria, né? Então, a soma das raízes era menos esse coeficiente. Todo mundo lembra disso? E ao quadrado é menos 1, sim. Aí raiz de 3i ao quadrado é? Oi? E raiz de 3 é? Ao quadrado. Então, vai ficar assim, né? Vai ficar 9 menos raiz de 3i ao quadrado. Não é isso? O quadrado desse menos o quadrado desse. Aí o i ao quadrado vira menos 1. Então isso dá 9 mais 3 sobre 4, que é 3. É porque quando aparece o i fica esquisito, né? Antes era a diferença dos quadrados, aí quando tem esse i aqui ficou a soma. Tem alguém tem alguma pergunta? Então, vou falar um pouco da representação geométrica dos números complexos. Então, vocês devem ter aprendido que os números reais a gente pode colocar todos eles numa reta. A gente tem a reta real aqui. Né? Tem o número 0, 1, 2, 3. Em algum lugar por aqui vai estar o π. Né? Aqui está o raiz de 2. Então, todo mundo já viu isso? Que a gente pode colocar os números reais numa reta? Tá. Então, os números complexos... E agora, o que são números complexos? Escolher um número complexo é igual a escolher dois números reais, né? Um para ser o que a gente chama da parte real e um para ser a parte imaginária, que está multiplicando o i. Então, os números complexos a gente representa num plano. Então, representamos os números complexos num plano. Então, a gente vai traçar duas retas perpendiculares. Então, aqui vai estar o eixo real. Aqui é o eixo imaginário. E aí, se eu quero representar o número 2 mais i, então, eu quero representar o número 2 mais i. Então, eu vou andar 2 no eixo imaginário, andar 2 no eixo real, andar 1 no eixo imaginário. Então, aqui está o número... Aqui é o 1 vezes i, aqui é o 2 vezes i, aqui é o menos 1 vezes i. Então, esse ponto aqui é o ponto 2 mais i.
esse ponto aqui vai ser o ponto 4 mais 3i. Esse ponto aqui é o menos 2 mais i. Então, todo mundo entendeu como é que a gente faz? A gente chama esse plano aqui do plano complexo. Então, isso aqui é C, é o nosso... os números reais eles ficam numa reta, os números complexos eles ficam num plano. Então, todo mundo entendeu essa representação geométrica aqui? Então, cada número complexo corresponde a um ponto do plano e vice-versa, né? Aqui está o zero, né? Tá, com essa interpretação geométrica, a gente pode definir o que a gente chama do módulo de um número complexo. Tá. O que é um módulo de um número real? Alguém sabe explicar o que é o módulo de um número real? Então, você olha quem é o módulo de menos 2. O módulo de menos 2 é 2. Então, é porque nos números reais é um pouco esquisito, né? A gente sabe o módulo é simplesmente olhar para coisa positiva, né? Mas a ideia geométrica do módulo é simplesmente a distância para o número 0. Né? Então, o número 2 tem uma distância 2, o número menos 2 também está a distância 2 do 0. Então, a gente pode fazer a mesma coisa para os números complexos. Então, o módulo de um número complexo vai ser a distância que ele está da origem. Então, essa distância aqui a gente chama do módulo do número 4 mais 3i. Então, dado o número complexo Z, definimos o módulo de Z como a distância de Z até a origem. Bom, a origem é o número 0. É o ponto que representa o 0. Então, todo mundo entendeu o que é o módulo de um número? Tá, mas então se a gente está naquele... Então, vamos colocar o Z. Então, vamos fazer o Z como sendo um A mais B vezes I. Então, vou marcar aqui o Z. Aqui está o ponto Z, que é o A mais B vezes I. Então, isso significa que essa distância aqui é A e aqui é B. Certo? Então, como é que a gente faz para calcular a distância do Z até a origem? A gente usa um teorema de Pitágoras aqui, né? Esse aqui a gente faz um triângulo retângulo. Então, essa distância é o módulo de Z. Aqui tem tamanho A, aqui tem tamanho B. Tem que tomar cuidado aqui, né? O A e o B poderiam ser negativos, mas quando a gente faz o teorema de Pitágoras, a gente vai levar ao quadrado mesmo. Então, fica tudo positivo. Então, quem é o módulo do Z? Então, o módulo do Z é ao quadrado. Quanto dá? A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, o módulo de Z é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, pronto. Então, se eu te dou um número, então, quem é o módulo do 4 mais 3i? É a raiz de 16 mais 9, que é 5. Então, esse módulo é o tamanho, né? O tamanho do número complexo a gente chama de módulo. Então, aqui cabe uma observação. Então, observação, números complexos não são ordenados.
que isso quer dizer? Quer dizer que eu não consigo comparar dois números complexos. Eu não consigo dizer se um é maior do que o outro. Assim. O número 2 menos 3i e o número menos 1 mais 4i, a gente não tem aquela relação de maior e menor. Dois números complexos não é fácil. Na reta a gente tem uma orientação aqui, né? Se a gente vai nessa direção, a gente está crescendo. Quando a gente está no plano, a gente não tem uma única direção para ir. Então a gente não consegue, não existe um maior ou menor, a gente não tem isso aqui, né? Então, números complexos, eles não têm ordem. A gente não consegue dizer se um é maior do que o outro. Eles têm tamanho, por outro lado, né? A gente pode comparar os tamanhos dele, mas não... eles têm vários números complexos que têm o mesmo tamanho. Tá, então vamos fazer então vamos olhar agora. Esse a ao quadrado mais b ao quadrado já tinha aparecido antes, não é? Quando a gente estava olhando para fazer o inverso. Se vocês lembram bem, né? Se o z era a mais bi, o inverso do z era a menos bi sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. E na verdade, se eu multiplicar o a mais bi por a menos bi, quanto dá isso aqui? Dá a ao quadrado mais b ao quadrado. Tá. Então isso aqui motiva uma definição, né? I ao quadrado é menos 1, né? Daria menos, mas daria menos b ao quadrado e ao quadrado. Então, dado é um número complexo. Z, que é igual a mais bi, a gente define. Então, definimos o conjugado de Z por... Então, a gente vai chamar de Z e colocar uma barra em cima. Então, Z barra vai ser o conjugado do Z. E é simplesmente o A menos B. Então, se eu tenho um número complexo A mais BI, eu tenho o conjugado dele, é o A menos BI. Então, vou fazer um exemplo. Então, se eu olho para o número 2 mais 3i e olho para o conjugado 2 mais 3i, isso é simplesmente o 2 menos 3i. E observação, então vale que se eu multiplicar um número z qualquer pelo seu conjugado, isso dá o quadrado do módulo de z. É o que está escrito aqui. Então, todo mundo entendeu essa definição de conjugado aqui? É só trocar o sinal do carinha que está multiplicando i. Tá, e por que é essa coisa do conjugado, né? Por que é importante esse conjugado? A coisa é o seguinte, quando a gente escolheu aquela raiz, como é que a gente começou isso tudo? A gente começou isso tudo fazendo isso aqui, né? A gente tinha o x ao quadrado mais 1, e a gente escolheu uma raiz para x ao quadrado mais 1, e a gente chamou de i. Então, i raiz. Bom, mas i não é a única raiz desse cara, né? Se i é uma raiz, o menos i também é raiz. Não é? Se o i é raiz, se eu faço menos i ao quadrado, isso dá menos 1 ao quadrado vezes i ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1, i ao quadrado é menos 1, é menos 1 também. Então, no certo sentido, quando a gente escolhe o i, a gente poderia ter escolhido o menos i também. Né? Os dois são raízes. Então, a gente tem essa opção aqui, então por isso que a gente define esse conjugado. A gente escolhe o i, mas a gente tem esse conjugado, que é trocar o i por menos i.
Então, todo mundo entendeu essa coisa do conjugado? Tá, então o conjugado tem várias propriedades legais. Então a primeira é que um número complexo ele é real se e somente se ele é igual ao próprio conjugado. O que significa um número ser igual ao próprio conjugado? Então, se o z for a mais bi, o conjugado de z é a menos bi. Então, se esse número é igual a esse, quer dizer, o que isso diz sobre o b? Que o b é igual a zero, né? Então, se o z é igual a z barra, então isso aqui quer dizer que o b é igual a zero. E, bom, se o b é zero, o z é só a, que é real. Então, pronto. Então, a gente tem um jeito legal de caracterizar os números reais dentro dos números complexos. Então, os números reais são exatamente os números complexos que são iguais ao seu conjugado. Então, a segunda propriedade. Então, se eu somar um número com seu conjugado, quanto vai dar isso aqui? 2a, né? Então, sempre que eu somo um número com conjugado, dá sempre um número real. E sempre que eu multiplico um número pelo seu conjugado, dá sempre um número real também. Isso aqui vai dar um módulo de z é sempre real. É uma distância. Então, essas coisas são sempre reais. Então, a terceira coisa que é bacana é que conjugado funciona bem com somas. Né? Se eu somar o conjugado de z mais o conjugado de w, isso dá o conjugado do z mais w. Né? Vamos ver isso aqui. Então, se o z for a1 mais b1i e o w for a2 mais b2i, quem é o conjugado de z? A1 menos b1i, o conjugado de w é A2 menos B2i. Então, o Z barra mais o W barra é A1 mais A2 menos B1 mais B2i. E o Z mais W é A1 mais A2 mais B1 mais B2i. Então, se eu estou somando dois conjugados, eu posso simplesmente somar os números e fazer o conjugado depois. Mesma coisa vale para o produto. Então, se eu faço z barra vezes o w barra, é a mesma coisa que fazer z vezes w barra. Eu vou continuar daqui. Então, quanto é o z vezes w? Então, z vezes w é esse vezes esse, então vai dar A1, A2 menos B1, B2 mais A1, B2 mais A2, B1, I. E quanto dá Z barra vezes W barra? Então, Z W vezes W barra é esse vezes esse. Então, vai dar A1, A2 menos B1 vezes menos B1I vezes menos B2I dá menos B1, B2 mais. Então, agora vai dar menos B1 vezes A2. Fazer ao contrário, né? A1 vezes menos B2. Então, menos A1, B2 menos A2, B1. Então, dá para ver que esses dois são conjugados também, né? Esse cara é igual a esse e a gente está trocando o sinal desse com esse.
Então todo mundo entendeu isso aqui de conjugados também? Então o conjugado ele funciona bem quando a gente está somando e multiplicando. Se a gente está multiplicando conjugados, a gente pode multiplicar os números, depois tomar o conjugado, e somando também. Só falar da representação geométrica. Tá bom, então se aqui está o número z, que é o a mais bi, o z barra, ele é o z, se a gente reflete para baixo, né? Em vez do mais bi, a gente vai tomar o menos bi. Então aqui vai estar o z barra, é o a menos b. Tá, vamos fazer uns exercícios agora? Então vamos começar fazendo esse exercício 5. Todo mundo está com a folhinha? Então deixa eu escrever aqui. Obrigado. Estou aqui para encontrar as raízes complexas. Então lá, deixar vocês pensarem em 5 minutinhos.
Acho que é encontrar as raízes. Então, o primeiro tem grau 3, então são 3 raízes. O segundo tem grau 4, são 4 raízes. Tem que encontrar todas as raízes. Oi? Encontrando. Já sei. Só fatorar. Fatorar, sabe fatorar? Então. Eu não sei, com quem ficou a sobra das folhas? Aqui? Então, sabe fatorar z ao cubo menos 8? Não? 8 não é 2 ao cubo? Sabe fatorar a ao cubo menos b ao cubo? Não? A menos b vezes a ao quadrado mais a b menos b ao quadrado. Isso mesmo. Mas é isso, né? É verdade, eu sei. Raiz de 9. Porque raiz mais ou menos raiz de mais ou menos 9. Acho que é isso. É isso, né? Oi? Você lembra como divide polinômios? Então, primeiro passo 8 para o lado de lá, fica z ao cubo menos 8, igual a 0. Então, qual é uma raiz? Uma raiz é fácil de achar, não é? 2. Então, se 2 é a raiz, a gente pode dividir z ao cubo menos 8 por z menos 2, não é? Seu cubo menos 8 vezes quanto? Dividir por z menos 2. Não é isso que a gente viu nas últimas aulas, né? Se alfa é uma raiz do polinômio p, então p de x você pode dividir por x menos alfa. Sim. Então, divide por z menos 2. Não, divide z ao cubo menos 8 por z menos 2. Isso. Então, qual uma raiz isso aqui? Você consegue achar uma raiz? 2, né? Então agora você vai tentar dividir o polinômio. Então você vai passar o 8 para o lado de cá. Então vai ficar z ao cubo menos 8, né? E agora você vai pegar esse polinômio z ao cubo menos 8 e dividir por z menos 2. E aí, conseguiram dividir? Z ao cubo, isso. É isso mesmo. Só que você tem que diminuir isso aqui, né? Não, sim. Aí cortou aqui. Tá. Isso, aí ficou o quê? Ficou 2z ao quadrado menos 8, não é?
2 ao quadrado menos... Tá, mas aí eu continuei fazendo e não deu certo aqui. Tá. E aí, vocês fizeram? Fiz. A B só falta desenvolver um pouco mais formalmente. E a A eu fatorei, aí eu supus que esse era 0 e achei 2. Isso. Supus que esse era 0 e achei 3. Dá pra... Raiz de 2 é 2 raiz de 3, né? Fica mais bonitinho. Vai dar z ao quadrado mais 2z mais 4. Isso mesmo. Então agora o quê? Então z ao cubo menos 8 é esse produto, né? Z menos 2 vezes... Depois Oi? e depois. É mais 2z, né? É mais 2 ao quadrado, menos 2 Que é mais 2z, não é? Em vez de menos? Não, mais 2 ao quadrado. Mas é z ao quadrado mais 2z, não é? Tá. Então z ao cubo menos 8 é esse vezes esse, não é? Então, para isso dar zero, tem que acontecer o quê? Ou esse dá zero, e aí o z é 2, ou esse dá zero. Então, resolve essa equação. Isso, então, quando é que um produto dá zero? Isso, se esse dá zero, você tem a raiz que você já sabia, mas é igual a 2. Aí tem outro. Oi? Esse exercício. Onde é que tá a folha desse exercício? Ah, deixa eu pegar. Sim. Daí. Dadinho. Bom, vamos fazer aqui. Oi, vocês querem mais um tempo? Então tá bom. Eu faço depois daqui. Isso então, aí você diminui esse desse, né? É, eu já tinha tirado. Isso, aí fica 2z ao quadrado menos 8. Ah, esse daqui já foi já, né? Oi? Esse daqui já saiu. Não, não saiu não. Esse cortou com esse, sobraram esses dois. Então sobra 2z ao quadrado menos 8. Ah, tá. Então aqui vai Menos sobrar... 8, né? Aqui vai sobrar menos 3z ao cubo menos 81. Isso. Aí agora esse negócio aqui você tem que dividir de novo, né? Vai ter que dividir. Né? Só acaba quando ficar zero. Então 2z ao quadrado por z dá 2z, né? Quatro vezes 4, 16, né? É isso. Mas o raiz de 12 é 2 raiz de 3, né? Só para ficar mais... É isso mesmo, mas é só deixar mais bonitinho. 12 é 4 vezes 3, não é? Ah, o A é... Não faz sentido. 4
É menos 2, mais ou menos, né? Não. Menos 2. Ah, sim. Aí fica. Não, você faz. Oi? Então, quanto é a raiz de menos 12? Raiz de menos. Vezes 2. Sim. Raiz. Então, o 4 você pode colocar para fora, né? Ah, pode. Ao quadrado. Aí vai fazer uma coisa parecida com a girar. Aí você aplica o quadrado aqui. Raiz de menos 3. E raiz de menos 3 é raiz de 3 vezes i, né? Isso aqui tem que botar, tipo, numa forma mais bonitinha? Você pode cortar tudo os dois, né? Viu? Pode cortar os dois. Então vai ficar menos 1, mais ou menos. Sei lá, outra ideia foi tão absurda que é esclarecer. Então, encontrou as 3 raízes? E o 2, né? E essa é a quarta fatória como? Na verdade, ficou meio ruim esse meu desenho aí. Então passa o 81 para o outro lado. E a quarta menos o segundo. Isso. Do vídeo, mais ou menos, raiz mais ou menos. Então, 81 é o quê? 9 ao quadrado, não é? Z a quarta é o quê? Z ao quadrado ao quadrado. Então você tem uma diferença de 2 quadrados aí. Então isso aí é mais fácil de fatorar, não é? X fazendo X sobre K. Só também não é muito caro. Aí depois ele Isso. Aqui é mais 2e mais 4, né? Hã? é menos. Aqui não é 2e ao quadrado? Então, 2e ao quadrado dividido por z dá 2e, não é? Então, vamos ver. Sim, eu tô falando, aqui não é menos, né? Aqui é mais, né? Não ficou 2e ao quadrado menos 8? Então, 2e ao quadrado menos 8 dividido por z. 2e ao quadrado dividido por z dá 2e, não menos 2e. E aqui é mais 4 também, né? Tá. Então, o z ao cubo menos 8 é z menos 2 vezes esse cara aqui, não é? O z ao cubo menos 8 vai ser z menos 2 vezes z ao quadrado mais 2z mais 4, né? Se você dividiu esse por esse, deu esse, então esse vezes esse dá esse aqui. Então, se o z ao cubo menos 8 dá 0, é porque ou esse dão 0. Não, você tem que fazer isso igual a 0 e isso igual a 0 e achar o z. Ah, isso com isso. Não, não precisa multiplicar, né? Você tem que igualar isso aqui igual a 0, você vai achar z igual a 2, né? Se z menos 2 for 0. Depois igualar isso aqui igual a 0 e fazer uma formulazinha de Bhaskara. Tá, gente, vamos fazer aqui. Então vamos começar fazendo a letra A. Então a letra A gente está com z ao cubo menos 8 igual a 0. Então a gente quer encontrar raízes para o polinômio z ao cubo menos 8. Uma raiz é muito fácil de encontrar, né? Então, 2, a gente sabe que é uma raiz. Então, se 2 é uma raiz, logo, o z ao cubo menos 8 é múltiplo
z menos 2. Né? Isso a gente viu que sempre que a gente tem uma raiz alfa, o z menos alfa divide o polinômio que a gente começou. Então agora vamos dividir o z ao cubo menos 8 por z menos 2. Então só separar aqui. Então z ao cubo mais 0z ao quadrado mais 0z menos 8 dividido por z menos 2. Então z ao cubo dividido por z dá z ao quadrado. Então aqui vai dar z ao cubo menos 2z ao quadrado. A gente diminui um do outro, fica 2z ao quadrado mais 0z menos 8. 2z ao quadrado dividido por z mais 2z. Então a gente multiplica esse por esse. Então vai ficar 2z ao quadrado menos 4z menos 8 menos 4z. Diminuir esse desse vai dar 4z menos 8. 4z dividido por z dá 4. Então aqui vai dar 4z menos 8, resto 0. Como tinha que ser, né? Então o z ao cubo menos 8 se escreve como z menos 2 vezes z ao quadrado mais 2z mais 4. Então, para isso aqui dar 0, ou esse é 0, ou esse é 0. Então, z ao cubo menos 8 igual a 0, quer dizer que ou z menos 2 igual a 0, ou z ao quadrado mais 2z mais 4 dá 0. Então, bom, essa primeira tem a solução que a gente já sabia, z igual a 2. Vamos agora ver quando que isso aqui pode ser 0. Então, z ao quadrado mais 2z mais 4 igual a 0. Mesma coisa que o z ser menos 2, mais ou menos raiz de 4 menos 16 sobre 2. Então, isso dá menos 2 mais ou menos raiz de menos 12 sobre 2. Então aqui está um número negativo, né? Então a gente já sabe tirar a raiz do número negativo, então vai dar menos 2 mais ou menos raiz de 12i sobre 2. Raiz de 12, 12 é 4 vezes 3, né? Então raiz de 12 fica 2 raiz de 3. E agora a gente pode cortar o 2, né? Então se ficar menos 2 sobre 2, mais ou menos 2 raiz de 3i sobre 2. Isso dá menos 1, mais ou menos raiz de 3i. Então, quem são as raízes? Então, as raízes são 2, menos 1 mais raiz de 3i, e menos 1 menos raiz de 3i. Então, uma coisa que dá para ver aqui é que a soma das raízes dá 0. Se eu somar essa com essa com essa dá 0, como tinha que dar, né? Porque o coeficiente do z ao quadrado aqui é 0. Então a gente sabe que a soma das raízes é 0. E se você fizer o produto das raízes, menos 1 mais raiz de 3i vezes menos 1 menos raiz de 3i, vai dar 1 mais 3, 4. 4 vezes 2 dá 8. Então o produto das raízes dá 8 que deveria dar. Oi. Isso aqui é 3. É 3. Então você pode checar que todas aquelas relações que a gente viu nas últimas aulas também valem para essas raízes aqui. Tá, então a gente conseguiu 3 raízes. Vamos fazer a letra B agora. Então a letra B então, z a quarta menos 81. Então, isso aqui a gente vai fatorar um pouquinho antes de fazer. Então, z a quarta é um quadrado e 81 é um quadrado também, não é? Então, isso aqui a gente pode escrever como z ao quadrado menos 9 ao quadrado. Então, aqui a gente tem uma diferença de quadrados. Como é que a gente fatora a diferença de quadrados?
Então, diferenças quadradas fica z ao quadrado menos 9 vezes z ao quadrado mais 9. Então, para isso aqui dá 0, ou esse tem que ser 0, ou esse tem que ser 0. Então, z ao quadrado menos 9 igual a 0, ou z ao quadrado mais 9 igual a 0. Então, z ao quadrado menos 9 igual a 0 dá quais raízes? Então, aqui sai z igual a 3, ou z igual a menos 3. E z ao quadrado mais 9 dá quais raízes? Z ao quadrado igual a menos 9, z igual a 3. Então isso aqui é z ao quadrado igual a menos 9. Então o z é 3i, ou o z é menos 3i. Né? Raiz de menos 9 dá raiz de 9 vezes raiz vezes i, né? Então vai dar 3i. Então aqui a gente tem 4 raízes. 3 menos 3, 3i, menos 3i. Então, aqui, você pode checar, né? Você pode pegar essa coisa aqui, elevar ao cubo e ver que, de fato, vai dar 8. Vamos fazer isso aqui, né? Um pouquinho de tempo que a gente tem. Né? Vamos levar menos 1 mais raiz de 3i ao cubo. Então, quanto dá menos 1 mais raiz de 3i ao cubo? Vai dar menos 1 ao cubo, mais 3 vezes menos 1 ao quadrado, vezes raiz de 3i, mais 3 vezes menos 1 vezes raiz de 3i ao quadrado, mais raiz de 3i ao cubo. Então, dá menos 1, mais 3 raiz de 3i, menos 3 vezes menos 1 menos 3, vezes 3 vezes menos 1, raiz de 3 ao quadrado dá 3, e ao quadrado dá menos 1, mais raiz de 3 ao cubo, 3 raiz de 3 e ao cubo. Então, menos 1 mais 9 dá 8, mais 3 raiz de 3i, e ao cubo a gente sabe que dá menos i, então isso aí fica menos 3 raiz de 3i, que dá 8. Né? Então, tudo certo. Então, se a gente pega esse número aqui e eleva ao cubo, de fato dá 8, que deveria dar. Tá, então vamos terminar por aqui. Está na hora do simulado de vocês. E a gente continua com números complexos da próxima vez. E tragam essa aula da próxima vez. Apesar de eu não saber quando a próxima vez vai ser.